Salve, salve torcida, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, muitas notícias aí do Vascão, grandes mudanças aí no time titular do Vasco, hein? Luxemburgo colocou velhos conhecidos aí no time titular. Vamos trazer aqui pra vocês a provável escalação do Vasco pro jogo de amanhã contra o Atlético Goianiense e onde você vai poder acompanhar essa partida. Também vamos falar aí de um jogador do Vasco que vai ser punido, hein, pessoal, por indisciplina. Também vamos falar aí do Martim Benítez, que está a um passo aí de voltar ao Vasco, segundo aí jornais argentinos, e também de um reforço paraguaio da base que o Luxemburgo está de olho e querendo utilizar ele. Um jogador aí bastante importante lá na base do Vasco e com certeza vai ajudar demais aí no time principal do Vasco. E sabe que também é importante é o seu like, meu amigo. Deixa o seu like aí, se inscreve no canal para fortalecer, dá essa força aí pra gente chegar a 140 mil inscritos. Muito obrigado aí a todos vocês. Sem vocês nada disso seria possível. Também peço para você aqui ativar o sininho das notificações para você não perder nada e receber todas as notícias e informações do Vascão e receber todos os vídeos postados aqui do nosso canal. Bom, pessoal, amanhã o Vasco vai enfrentar aí o Atlético Goianiense fora de casa às 9 horas da noite, com a transmissão aí do Sport TV e também do Premier Clubes. No Sport TV, exceto aí para o estado de Goiás, que irá acompanhar a partida no Premier Clubes. O Vasco que tenta aí voltar a vencer no Campeonato Brasileiro e com a estreia aí do Vanderlei Luxemburgo, né? Luxemburgo chegou para suprir aí a saída do técnico português Ricardo Sapinto, que teve um péssimo aproveitamento à frente do Vasco. E amanhã começa aí a nova era do Luxemburgo no Vasco. Começa a ser reescrita aí a história do Luxemburgo no Vasco, né? Foi interrompida no final do ano quando ele acertou com o Palmeiras e agora está de volta ao Vasco. O Vasco vivendo um grande dilema para sair da zona do rebaixamento, querendo aí se livrar de vez desse perigo danado, né, pessoal? O Vasco mais uma vez flertando com o quarto rebaixamento, a gente não quer ver isso. E o professor Lucha era o cara que poderia sim tirar o Vasco dessa situação e com certeza a diretoria do Vasco aí acertou na contratação do técnico. E agora a gente espera que ele consiga fazer esse time jogar, né? Muito mais do que vinha jogando aí nos últimos jogos. O Vasco no último jogo contra o Atlético Paranaense tomou uma lavada e a gente quer ver um Vasco totalmente diferente, uma postura de um homem realmente dentro de campo, né? Que esses jogadores honrem a camisa do Vasco e mostrem por que eles jogam no Vasco e não tomem mais nenhuma goleada. O Vasco tem que conseguir aí uma boa série de vitórias para conseguir se distanciar de vez da zona e quem sabe ainda sonhar com a vaguinha na Sul-Americana desse ano, né? Porque não vai ser o ano que vem, vai ser nesse próprio mesmo ano aqui de 2021 e tomara que o Luxemburgo consiga fazer esse time jogar. De acordo aí com as informações do preparador físico Antônio Melo, o astral da equipe melhorou bastante após a chegada aí do Luxemburgo, né? Ele sabe que o time do Vasco é um time bastante entrosado, sabe que os jogadores não são jogadores que estão de cara feia um pro outro, um elenco um pouco mais unido e tomara que esses jogadores entendam a filosofia do Luxemburgo e consigam vencer dentro de campo. Não adianta o elenco ser unido, sendo que dentro de campo o Vasco está tomando goleada. E o Luxemburgo já fez algumas mudanças aí, mudanças no time, diferente aí do time que era montado pelo Ricardo Sapinto. A provável escalação do Vasco pro jogo de amanhã deverá ser Fernando Miguel, Léo Matos, Ricardo Graça aí, uma novidade de volta ao time titular do Vasco, Leandro Castan, Henrique também de volta ao time titular do Vasco no lugar do Neto Borges, Bruno Gomes, pessoal, uma grande surpresa aí no time titular do Vasco no lugar aí do Marco Júnior, que vinha sendo titular, Leonardo Gil, Andrei, e também aí o Pikachu jogando de ponta. O Luxemburgo não vai armar um time com um cérebro, né? Porque não tem mais o Martim Benítez. E na frente, Thales Magno e o Germancano. Essa será a provável escalação do Vasco, né? O Pikachu de volta ao time titular. Quando o Vasco contratou o Luxemburgo, eu tinha certeza absoluta que o Pikachu voltaria ao time titular do Vasco. Até porque o Luxemburgo já conhece o trabalho do jogador desde o ano passado. E é um dos homens de confiança aí do Luxa. E tá aí dito e feito o jogador na provável escalação do time de amanhã e tomara que ele volte a jogar bola, né? Porque agora, pessoal, é o momento de apoiar. É um péssimo jogador, mas o Luxemburgo deposita as esperanças nele e vamos ter que apoiar esse jogador aí e torcemos para que o Vasco consiga vencer amanhã o Atlético Goianiense e se afaste de vez da zona do rebaixamento, torcendo por tropeços aí de Sport, de Bahia, entre outros times que estão na nossa frente. Deixe aí nos comentários o que você espera para a partida de amanhã, o que você acha desse time aí, dessa provável escalação do Vasco para enfrentar o Atlético Goianiense, se você está de acordo aí com as entradas do Ricardo Graça no time titular no lugar do Jadson, também aí do Bruno Gomes no lugar do Marco Júnior e o Iago Pikachu no lugar do Carlinhos, que está no banco de reservas.
Bom, pessoal, o Vasco vai punir o atacante Gustavo Torres por indisciplina, né? O jogador que viajou aí no ano novo para a Colômbia, voltou a se apresentar ao Vasco com 5 dias de atraso, pessoal. Olha só o período que ele ficou de ano novo, hein? Só curtindo a farrinha, né, Gustavo Torres? A gente sabe o seu histórico, sabe muito bem o que o senhor aprontou lá na Colômbia. E o senhor gosta bastante de tomar uma, festejar bastante, né? E talvez isso tenha atrapalhado aí a sua volta ao Vasco. O Vasco, que não é bobo, vai punir o atleta por essa grande indisciplina. E o jogador e o seu empresário alegam que devido às burocracias do país lá na Colômbia, para sair do país para vir para outros é grande e devido a isso atrasou bastante aí a volta do jogador. A gente não sabe se isso é verdade, o Vasco deverá confirmar isso aí nos próximos dias. Vamos ver que tipo de punição a diretoria do Vasco vai penalizar aí o Gustavo Torres e deixa aí nos comentários o que você acha desse caso. Bom, pessoal, um caso aí que a gente aguarda a solução é a do Martim Benítez, né? De acordo aí com vários jornais lá na Argentina, o jogador já está a um passo de voltar ao Vasco. O jogador teria já conversado com o Independiente, pedindo, reiterado mais uma vez, a sua vontade de voltar a jogar no Vasco e com certeza isso é determinante para uma possível volta, né? Até o momento a gente não sabe se o Independiente aceitou a proposta feita pelo Vasco por empréstimo do atleta de um pouco mais de 500 mil reais e tomara que ele volte, né, e ajude o Vasco nessa campanha no final do Campeonato Brasileiro. O jogador é um pedido do técnico Luxemburgo que pressiona a diretoria do Vasco para um acerto rápido aí, para ele voltar para o Vasco, já que ele é um jogador importantíssimo para o time titular do Vasco, para a nossa equipe e para o Vasco sair dessa zona do rebaixamento. Mas o Luxemburgo já prepara um plano B, caso não consiga aí ter o Martim Benítez no time. O jogador Matias Galarza, da base do Vasco, jogador paraguaio, revelado pelo Olímpia do Paraguai. O Vasco contratou ele nesse ano para a base, né? O jogador que somente está emprestado aí pelo time paraguaio, vem despertando a atenção aí do Luxemburgo. O Luxemburgo pode dar oportunidades para esse atleta aí no time principal do Vasco e pode reforçar a nossa equipe. Jogador que mostrou uma boa qualidade aí na Copa do Brasil Sub-20, o Vasco foi campeão e com certeza tem muito ainda a evoluir o seu futebol, mas talvez treinando com o time principal do Vasco, pegando entrosamento com os jogadores estrangeiros também já estão no time, né? O Leonardo Gil, também lá o Germancano e possivelmente aí a volta do Martim Benítez, já tem o Gustavo Torres, só que o Gustavo Torres não é a boa companhia, viu, Matias? Fica de boa aí, porque a gente tá vendo aí o problemão que o colombiano tá dando aí, a diretoria do Vasco. Mas se o jogador paraguaio tiver uma oportunidade aí pra subir pro time profissional e ajudar o Vasco, com certeza ele vai evoluir bastante, quem sabe ajudar muito a nossa equipe ainda. E pode ser um achado, viu? Porque o Luxemburgo já disse que gosta bastante de trabalhar com a base. A gente sabe disso, ele revelou o Thales Magno no ano passado. Quando o Thales Magno surgiu, era um cracaço, jogava muita bola e era o melhor jogador do time do Vasco no ano passado, e tomara que ele recupere o seu futebol e o Luxemburgo também revele bons jogadores aí, que deixem eles de titulares. O Luxemburgo também diz que gosta bastante do garoto Juninho, né, jogador revelado aí pelo Vasco que já está no profissional. Pode ser até mesmo uma surpresa entrar no jogo de amanhã contra o Atlético Goianiense, mas até o momento ele segue no banco de reservas e vamos ver se o Luxemburgo vai dar mais oportunidades para o garoto. Deixa aí nos comentários o que você acha da situação do Martim Benítez, se você acredita num desfecho positivo para o torcedor vascaíno, para o Vascão, né, para o jogador voltar ao Vasco. Também aí do jogador Matias Galarza, quem sabe seja aí um bom jogador com a nossa camisa. Tomara que ele desenvolva bastante e ajude o Vasco, quem sabe ainda nesse Campeonato Brasileiro. E também aí do Juninho, quem sabe pode ter boas oportunidades com o Luxemburgo. Bom, meus amigos, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer e ativa aqui o sininho para você não perder nada. Tamo junto, saudações vascaínas a todos.